nos trazer uma palavra para que nós possamos somar, agregar valores à edificação da nossa vida, do nosso ministério. Assim nós pedimos que Ele diminua, que o Senhor cresça e que toda sorte de bênção esteja com Ele, em nome de Jesus. A igreja diga bem forte, amém. A paz do Senhor, nação da Madureira. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. Versículo 5. Gênesis 15, 5. Vamos fazer a leitura. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Os irmãos podem se assentarem. Nessa noite quero cumprimentar o senhor pastor presidente da nossa SEMADEM, pastor Eliezer de Madureira, todos os pastores, obreiros, toda a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, mas glória a Jesus. Meus irmãos, nessa noite tão especial, a qual nós estamos aqui para entregar o nosso culto ao Senhor, eu convido os irmãos para adorar. Não sei como você adora, não sei como é o seu temperamento, mas o importante é adorar. Adore do seu jeito. E esse rapaz, esse homem de Deus, um dos homens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, a sua história me chama a atenção pelo nível de fé que ele alcançou. Esse homem de Deus, a qual através dele nós fomos e somos abençoados, pois através dele veio o nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, mais conhecido como Pai da Fé, amigo de Deus. E a sua história me chama muito a atenção. Esse homem, a qual veio do berço da idolatria, da cidade de Ur dos Caldeus, a qual ficava na Mesopotâmia. E ali alguns estudiosos dizem que o seu pai fabricava deuses. E alguns estudiosos afirmam dizendo que Abraão era obrigado a seguir o seu pai em suas viagens. E assim Abraão ficou conhecido. O pai de Abraão tinha cerca de 127 embarcações, a qual se dividia nos dois rios, Tigre e Eufrates. Essas 127 embarcações servia para fazer as entregas dos deuses, a qual era encomendado para o seu pai. Ou seja, esse homem saiu da idolatria. Assim eu estou pregando aqui hoje. Vou começar a pregar agora para pessoas que saiu de alguns ambientes idólatras. Não sei de onde você saiu, mas você sabe de onde você saiu. Mas um homem esse homem se tornou como pai da fé, pois a sua fé fez-o ser conhecido. E esse homem habitava nessa cidade chamada Ur dos Caldeus, filho de Tera. O livro de Gênesis é dividido em duas partes. A primeira parte, que começa em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11.
E no capítulo 11 e versículo 26, a Bíblia vai começar a dizer a respeito de uma família, de uma única família. Ali dá-se início o nome de Abraão na Bíblia Sagrada. Abraão agora passa a ser citado na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Mas o tempo passa, e Tera, sabendo de uma promessa que Deus tinha feito atrás para os seus pais, que a sua família, aquela linhagem, receberia a terra de Canaã. Receberia a terra de Canaã. Os cananeus seriam seus servos. Ele vai sair dessa cidade chamada Ur dos Caldeus, e agora vai partir e vai chegar em um local muito próspero, a qual servia de rotas, onde as caravanas se encontravam. E ali Tera passa a prosperar naquele lugar. E ele prosperando naquele lugar, ele agora vai botar o nome do seu falecido filho naquele lugar, naquela cidade. Agora Harã é o lugar de Tera e sua família. E certa vez Deus vai chamar esse homem. Após a morte de seu pai Tera, agora Abraão é convocado por Deus, é chamado por Deus para viver o sobrenatural. O diácono Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 1 ao 3, vai nos dizer que Deus se comunicava com Abraão ali em Ur dos Caldeus. E ali alguns estudiosos afirmam dizendo que certa vez Tera, ele teve que viajar. E ele viajando pediu para Abraão cuidar dos seus deuses, alimentar os seus deuses. Abraão, já curioso acerca desse Deus invisível, ele vai quebrar todos os deuses e vai deixar apenas um, o maior. Abraão vai pegar o pau e quebrar todos. Então Tera volta para a sua casa, e chegando lá vai pedir para o seu filho Abraão explicar o que tinha acontecido ali. Então Abraão vai dizer: pai, foi esse Deus maior que pegou o cacete e quebrou todos eles. Tera vai dizer que o seu filho estava mentindo, porque ele estava de pé, mas ele não se movimentava, ele não falava. Tinha olhos, mas não via. Tinha boca, mas não falava. Tinha perna, mas não andava. Então Abraão vai dizer: pai, como é que o senhor crê num Deus desse? Como o senhor pode crer num Deus desse, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala? Aí Abraão começou a ser perseguido. Mas Abraão era conhecido por toda a região por andar com o seu pai. Agora, após a morte do seu pai, em Gênesis capítulo 12, Abraão é chamado por Deus. Teve essa revelação, a qual Deus chama a Abraão para sair do meio dos seus parentes, da sua casa, e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Observe bem que logo após alguns anos, Abraão sai. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: foi Deus quem chamou Abraão, assim como foi Deus que te chamou. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa noite: Abraão saiu. Ei, Deus não precisava mostrar nada para Abraão, ou Abraão. Era Abraão quem precisava mostrar algo para Deus. Assim ele fez, por obediência à voz de Deus. Porque as bênçãos de Deus são condicionais. Ei, o que vai mudar a tua vida, a tua história, ou até mesmo o teu ministério, não é aquilo que você ouve, mas é aquilo que você decide obedecer. Você tem uma chamada, mas se você não dispor, se você não sair da tua zona de conforto,
Se você não sair da naturalidade e ir para o sobrenatural de Deus, nada vai acontecer. Mas se você se dispor, vai acontecer. Mas você tem um chamado. Abraão, ele saiu sem saber para onde ele iria, sem ter um local certo. Abraão agora sai para viver em tendas, em uma terra desconhecida. Mas Abraão saiu por obediência. Ei, observe bem na Bíblia Sagrada, enquanto a obediência, através da obediência somos honrados. Através da obediência somos abençoados. Aquela viúva, a qual foi até Eliseu, e chegando Eliseu contou a sua história. E contando a sua história, Eliseu perguntou o que tinha lá na sua casa. Ela falou um pouquinho de azeite. Eliseu vai dar ordem para aquela viúva: vai lá, faz isso. O que foi que aconteceu? Ela obedeceu, e assim ela viu o milagre da parte de Deus na vida dela. Seja obediente. Quer ter sucesso? Seja obediente à voz de Deus. Outro sim, Josué e seus liderados, eles foram ordenados a cercar Jericó durante 7 dias e dar 13 voltas. 32 quilômetros. A cidade de Jericó era quadrado, 32 quilômetros. Isso vai dar um total de 416 quilômetros percorrido por Josué e por o seu povo. Isso é obediência. Eu te pergunto, o que foi que aconteceu com os muros de Jericó? Caiu. Mas eles obedeceram, e ali alcançaram o seu objetivo. Obedeça. Obedeça, e você será abençoado. A obediência gera bênção. A Bíblia vai dizer que Abraão saiu, vai até a terra de Siquém, ou Siquém, e logo depois vai para uma terra chamada Betel, ao lado de Betel, é isso aí. E chegando lá, Abraão, ele vai edificar altar e vai consagrar ao Senhor. Fazendo isso, Abraão portador de promessas, Abraão sendo portador de várias promessas sobre ele, mas as promessas nenhuma tinha acontecido ainda. Mas ele fazendo o altar, Abraão estava crendo e mostrando para Deus que ele era grato. Ei, as promessas já estando acontecendo ou não, o teu altar tem que ser do Senhor. Você ainda não entendeu? Tendo promessa ou não, o teu altar é do Senhor. As promessas feitas a você, acontecendo ou não, mas Deus é Deus. E Deus não se arrepende. Deus muda de ideia. Mas aquilo que Ele te prometeu vai acontecer, se você ser obediente à voz de Deus. Outro ponto que eu quero destacar na vida de Abrão, que posteriormente se chamaria Abraão. Ele vai descer ao Egito, os dias de prova. Abraão, sendo conhecido no Egito, ele sabia como acontecia ali. Estando perto do Egito, ele vai dizer para a sua meia-irmã e a sua esposa, dizer que ela era a irmã dele e não esposa. Porque Abraão sabia que se ele chegasse lá com ela sendo esposa dele, eles o matariam. Porque no Egito, para ser mulher do faraó, ou tinha que ser solteira, ou tinha que ser viúva. Mas casado não podia. E como ela era bela,
eles poderiam matar ele. Abraão já sabia disso. Outros sim. Abraão já era conhecido lá. Já era. Por isso ele foi buscar refúgio no Egito. Ei, não tem aquelas horas que o povo pensa que você está desviado. Aquelas horas que você não quer nem orar, mas você quer buscar bênção em outro lugar, mas você ainda está firme. Muitos pensam que Abraão desviou. Outros dizem que o faraó conheceu a mulher dele. Não conheceu, porque no livro de Esther, capítulo 2 e versículo 12, a Bíblia vai dizer que para o rei, para uma mulher chegar diante do rei, ela tinha que passar 1 ano de purificação para poder entrar diante da presença do rei. Ei, mas enquanto ela estava no processo de preparação para entrar diante da presença do rei, Deus estava trabalhando, estava mandando pragas lá na casa do faraó. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui: quando você está na obediência, quando você está na direção de Deus, o diabo não toca na tua família. Ali ele foi abençoado naquele lugar. Ei, Lebalas. Ele foi abençoado naquele lugar. E por ele ser abençoado, agora ele passa a dividir com seu sobrinho Ló. A cada 10 animais que nascia, 3 era de Ló. E dando para Ló, Ló vai prosperar. Ló vai ter um grande rebanho. Mas agora os pastores passam a contender um com os outros. Agora os pastores de Ló vai ferir os pastores de Abraão. 2. E ferindo, Abraão vai chamar Ló, seu sobrinho. Ele vai dizer: ei, não podemos brigar, porque somos irmãos. Mas agora ergue os teus olhos. Para onde tu quiser ir, tu vai. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora Ló, eu quero destacar aqui a visão do homem natural e a visão do homem sobrenatural. Ló vai ver umas campinas verdes. Agora Ló, ele não teve sabedoria. Por quê? Porque Abraão fez essa promessa para ele. Mas se fosse outro, falava: não, não, meu tio, a partir de hoje eu vou aqui chamar aqui os meus pastores, e o que o senhor disser a partir de hoje é lei. Não, mas ele quis separar-se do seu tio. Esse foi o erro de Ló. Ele quis separar do seu tio. Agora ele separando, ele agora vai sair de perto do portador das promessas de Deus. Ei, você, homem e mulher de Deus, que anda na obediência, aleluia, você que aceitou essa chamada, aonde tu pisar, aonde tu morar, quem te abençoar, quem estiver perto de você, será abençoado. Ei, sorte é daqueles que te ajudar, sorte é daqueles que chegam perto de você, porque serão abençoados. Ló vacilou, irmão. Ló vacilou. Não quis ser humilde, não. Aleluia. Não, tá bom, eu vou, meu tio. Separou. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que vai haver uma guerra. E tendo essa guerra, Ló vai junto, preso. Agora Abraão vai pegar os seus 318 homens treinados para a guerra, treinados para a batalha, vai atrás do seu sobrinho. E ali, o que é que eles vão fazer? Eles vão libertar o seu sobrinho. E libertando o seu sobrinho, agora Ló passa a voltar novamente, não é mais preso. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você missionário, você homem e mulher de Deus, a qual muitos têm uma opinião formada ao teu respeito.
Deixa eu te dizer uma coisa aqui. 3 ângulos de visão nesta noite. O primeiro ângulo de visão é aquelas pessoas que lançam a palavra contra a tua vida, pessoas que te lançam a pedrada, não confia em você, não dá crédito ao teu ministério. É aquelas pessoas a qual estava apredejando o diácono Estevão. Eles querem que você morre. Esse é o primeiro ângulo de visão. Infelizmente tem muitos. Aleluia. O segundo ângulo de visão é o ângulo de visão de Saulo de Tarso, a qual admirava a fé de Estevão, mas ali estava apoiando a morte daquele homem, aleluia, homem de Deus, cheio da sua presença. Agora o terceiro ângulo de visão é o ângulo de visão de um missionário. Pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser auxiliar, pode ser apenas um membro, mas se for cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele pode fazer missões, e ele não vai olhar para as pedradas, e muito menos para o lado e nem para o outro, mas ele vai olhar para o céu, porque ele sabe que a sua missão, aleluia, é sofrer aqui na terra, mas prega o evangelho. Não tema os grandes e não pequenos. Prega o evangelho de Deus, a qual foi confiado a mim e você a pregar. Rapaz, quando fala em missão, parece que está falando do diabo, mas eu creio numa geração a qual vai se disponibilizar a fazer missão, porque eu congrego na nação Madureira o povo mais missionário do estado do Pará. Deixa cair pedra, irmão, deixa cair. Não liga para o que os outros dizem, não. Se bota fé em você ou não, é problema deles, porque você é portador da promessa. Você é portador da promessa. Só quem é portador de promessas aqui, levanta a tua mão e dá um glória bem alto para Deus. Missões, uma estrada que só os corajosos trilham. O diácono Estevão, por ser cheio do Espírito Santo, ele permaneceu fiel. Ele não gelou não, irmão. Ei, Deus gosta de homem corajoso, a qual não gela para ninguém e prega a verdade quando tem que ser falada. Assim é eu e você. Eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus cheio do Espírito Santo, a qual não teme falar a verdade. Aleluia.